Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca IDECAM. É a nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos do nosso canal que com certeza irão te ajudar. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho, e se você tiver interesse em se preparar melhor para provas da IDECAM, assim como também para outros concursos na área da educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que tanto os nossos e-books como principalmente o nosso curso da preparação à aprovação pode te ajudar bastante nessa caminhada. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Analise os dois exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Professor Amaury, em suas aulas de educação física na escola, costuma usar o fenômeno esportivo como deflagrador de conceitos, procedimentos e atitudes caros à formação de seu aluno. Flexibiliza as regras do esporte oficial e as adapta ao contexto escolar. Ademais, utiliza relações do esporte com a sociedade e seu contexto histórico. Segundo exemplo, professora Débora, no contexto de suas aulas de educação física na escola, busca formar os alunos para desenvolver seu talento esportivo e detectar jovens atletas. Via de regra, as aulas são baseadas na repetição de fundamentos de esportes coletivos e a prática de partidas do esporte oficial. Sobre os dois exemplos, é correto afirmar. E aí, nessa alternativa, ele vai falar da noção, da concepção do esporte na escola e o esporte da escola. E aí é um tema bastante frequente, tanto em provas da IDECAM, como também em provas da licenciatura, principalmente de forma geral. E aí a gente relembra rapidamente essas duas concepções. A concepção do esporte na escola é a ideia do esporte de rendimento transportado para a realidade escolar. Então, o esporte na escola, a gente vai ter de fato um esporte focado no rendimento, focado na técnica e focado na vitória. Já o esporte da escola, a ideia é que seja um esporte que realmente nasce nessa ideia escolar, nessa concepção educativa. Então a gente vai trabalhar o fenômeno esportivo de maneira mais ampla, não focado apenas na técnica, mas também compreendendo a sua história, a sua inserção social, os conceitos, procedimentos e atitudes e assim por diante. Então, de forma resumida, o esporte na escola é o esporte de rendimento transportado para a realidade escolar, enquanto que o esporte da escola é um esporte mais educativo, entendendo, compreendendo o esporte de maneira mais ampla, sua inserção social, suas características históricas e sua realidade escolar propriamente dita. Então vamos lá. Pensando nisso, no primeiro exemplo, que é o professor Amaury, como ele vai trabalhar o fenômeno esportivo, seus conceitos, procedimentos, atitudes, flexibilizando as regras e se adaptando ao contexto escolar, a gente vai ter o professor Amaury trabalhando o esporte da escola, enquanto que no segundo exemplo, a professora Débora, como ela trabalha o talento esportivo, a detecção de jovens atletas, a repetição de fundamentos dos esportes coletivos e a prática de partidas do esporte oficial, a professora Débora, no caso, trabalha com a concepção do esporte na escola. Então, professor Amaury, esporte da escola, e professora Débora, esporte na escola. Nesse caso, vamos ter a alternativa D, a correta. Professora Débora mobiliza a noção de esporte na escola, enquanto que o professor Amaury comunga da ideia do esporte da escola. Primeira questão, então, a alternativa A é a correta. Segunda questão, a educação desenvolvimentista defende que antes da fase de especialização esportiva, a pessoa possa passar de forma qualificada pelas fases anteriores. Assinale a alternativa correta que representa estas fases. Então ele fala aí de uma educação desenvolvimentista, da abordagem desenvolvimentista, mas o foco da questão vão ser as fases do desenvolvimento motor. Então, nesse caso, ele fala que até chegar à fase de especialização esportiva, a fase dos movimentos especializados, a pessoa passa por outras fases do desenvolvimento motor. E aí a gente relembra que quando a gente fala do desenvolvimento motor, nós temos a divisão em 4 fases.
A fase dos movimentos reflexos é a única com movimentos involuntários. Temos a fase dos movimentos rudimentares, que são os primeiros movimentos de fato voluntários. Temos a fase dos movimentos fundamentais, onde temos aí o alicerce, a base para o desenvolvimento motor, as habilidades motoras para o resto da vida. E por isso, e por último, temos a fase dos movimentos especializados, que é justamente essa que ele fala na questão. Então, relembrando, fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e, por último, fase dos movimentos especializados. Nesse caso, temos então a alternativa A correta da segunda questão, né? Fase motora reflexiva, rudimentar e fundamental até chegar na especializada, né? Na fase dos movimentos especializados. Segunda questão, então, a alternativa A é a correta. Terceira questão, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabeleceu um marco para a divisão do esporte a ser praticado dentro do contexto escolar formal. Neste sentido, o documento demarcou subdivisões com o intuito de ajudar o professor de educação física a estruturar, a explorar as diversas faces esportivas. Assinale a alternativa que representa corretamente as subdivisões do esporte na BNCC. Então, uma típica questão sobre BNCC que a gente vai encontrar não só nas provas da IDECAM, mas também em praticamente todas as provas de concursos da licenciatura em Educação Física. Quando a gente fala da BNCC em concursos de Educação Física, a gente vai encontrar principalmente questões relacionadas às suas unidades temáticas. E aí, nessa questão, a gente aproveita para relembrar que na BNCC, na Educação Física, temos 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. E, especificamente na unidade temática de esportes, nós vamos ter 7 classificações dos esportes. Relembrando, marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, invasão ou territorial, campo e taco e esportes de combate. Então, quando a gente fala da unidade temática de esportes, nós vamos ter 7 classificações e é exatamente isso que a gente vai procurar nessas alternativas. Na alternativa A, ele fala em marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial e combate. Perfeito, a alternativa A já é a correta, já é a opção que tem todas essas classificações dos esportes na BNCC. No item B, ele vem trazendo tudo correto ali, até a rede quadra dividida ou parede de rebote. Porém, ele fala em campo e quadra, quando na verdade seria campo e taco. Invasão do território, a gente até poderia considerar, né, já que é invasão ou territorial. E esportes coletivos, só que esporte coletivo não é uma das classificações na BNCC. Na alternativa C, ele traz basicamente os blocos de conteúdos presentes nos PCNs, né? Jogos, esportes, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo, seriam basicamente os blocos de conteúdos dos PCNs. E no item D, ele fala em esportes coletivos, individuais, manuais, combate, oposição e esportes de rede, que de fato não são classificações na BNCC. Então, terceira questão, realmente, como a gente viu, item A é o correto, trabalhando aí as 7 classificações do esporte lá na BNCC. Quarta questão, ao apresentar o conteúdo de dança para suas turmas de 6º ano, uma professora de educação física encontrou resistência por parte de um grupo de alunos do sexo masculino. A partir desse comportamento, ela planejou 3 ações e seus objetivos. Analise-as. E aí essa questão é interessante porque, assim como a gente viu lá na primeira questão, a banca IDECAM, ela foca nos temas recorrentes, realmente, dos concursos de educação física, mas muitas vezes ela dá uma contextualizada na questão. Então ela traz exemplos, traz situações hipotéticas, mas que no fim das contas a gente realmente precisa ter aquele conhecimento daqueles temas mais recorrentes, né? Na primeira questão foi as concepções de esporte na escola, esporte da escola.
Nessa daqui, por exemplo, a gente vai ver as dimensões dos conteúdos, né, as categorias de conteúdos. Então, de fato, é interessante que a gente consiga focar em dominar esses temas mais recorrentes, mas entendendo que a banca IDECAM vai trabalhar, provavelmente ela pode trabalhar as questões trabalhando esses conhecimentos de forma aplicada, né, com situações hipotéticas, com exemplos. Então é uma banca bastante interessante. Então vamos lá, a professora, né, relembrando, ela planejou 3 ações pensando aí na resistência por parte de um grupo de alunos do sexo masculino em relação ao conteúdo de dança. Vamos lá. Na primeira ação ela falou em discutir, na discussão em relação às brincadeiras tradicionais para reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas. Segunda, jogo de mímica sobre as atividades ditas femininas e masculinas para vivenciar movimentos considerados de outro gênero. E terceiro, a apresentação de filmes com danças sociais para possibilitar o conhecimento de outras manifestações culturais. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das dimensões pensadas pela professora. E aí é um exemplo interessante, né, porque a professora conseguiu trazer um tema transversal, né, essa ideia do gênero, essas discussões sobre gênero e principalmente aí o gênero em relação ao conteúdo de dança, e ela conseguiu, a partir de suas aulas, trabalhar ações pensando nessa diversidade dos conteúdos. Então vamos lá, na primeira ação, como ela falou em discutir em relação às brincadeiras tradicionais para reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas, nesse caso a gente fala de uma dimensão atitudinal, né? Ela trouxe discussões para reconhecer e valorizar atitudes preconceituosas e não preconceituosas. Então seria a dimensão do conhecimento, né? A categoria de conteúdo atitudinal. Na segunda, já temos um jogo de mímica, né, a vivência de um jogo de mímica sobre atividades femininas, ditas femininas e masculinas, para vivenciar movimentos considerados de outro gênero. Então, como a gente tem a vivência propriamente dita desses jogos, nós temos a dimensão do conhecimento, a categoria de conteúdo procedimental. E terceiro, a apresentação de filmes com danças sociais para possibilitar o conhecimento de outras manifestações culturais. Então ela trouxe aí um aspecto mais conceitual sobre a temática. Então, na ordem, primeiro atitudinal, segundo procedimental e terceiro conceitual. Nesse caso temos a alternativa C, a correta da quarta questão. E quinta questão, a professora Maria desenvolve sua docência no segmento de ensino da educação física, da educação infantil, com turmas de 3 anos de idade. No registro de suas observações dos alunos, a professora escreveu o seguinte sobre o aluno Pedro. Unidade didática, equilíbrio, objetivo, andar sobre uma linha traçada no chão, procurando manter-se equilibrado sem auxílio da professora. Dia 9 de abril, Pedro demonstrou muita dificuldade para se deslocar e, em função disso, a todo momento, solicitava auxílio da professora. Pedro pareceu ter ficado frustrado por não conseguir executar a tarefa. Dia 11 de abril, Pedro conseguiu por 2 vezes deslocar-se sozinho sobre a linha. Aproveitei para elogiá-lo e incentivá-lo a não desistir de tentar alcançar o objetivo da aula. Dia 16 de abril, Pedro apresentou uma melhora significativa em relação às aulas passadas, pois hoje se mostrou mais confiante e realizou a tarefa sozinho, chegando em alguns momentos a oferecer ajuda ao colega Júnior, que ainda estava apresentando dificuldades na realização da proposta de aula. E dia 18 de abril, verifiquei que Pedro já realiza a tarefa com desembaraço e me solicitou que colocasse um obstáculo no percurso para ver se ele era capaz de superá-lo. Em uma tentativa, Pedro conseguiu superar o obstáculo. Avalio que, em 4 aulas, Pedro melhorou muito sua habilidade de equilíbrio, como também sua determinação em alcançar o objetivo proposto. Ao analisar os registros da professora Maria sobre o aluno Pedro, pode-se constatar que a avaliação por ela realizada contemplou a função. E aí é uma questão bastante interessante, mais uma vez reforça essa ideia da banca IDECAM de trazer um conhecimento aplicado, né, com uma situação hipotética. A ideia da questão é trabalhar a temática da avaliação, porém ele traz toda uma contextualização, traz uma situação hipotética, aplicando esse conteúdo a uma vivência de fato que pode ocorrer na escola. E aí, nesse caso, a gente vê que a professora utilizou em sua avaliação o instrumento de registro de observação dos alunos, né? Então, ela tem esses registros de cada aula
observando o aluno e registrando tudo isso que ocorre durante a aula. Pensando nesse aspecto da avaliação, como o principal instrumento de avaliação dela é esse registro de observação das aulas, e a cada aula ela vai avaliando, a cada aula ela vai trazendo aí possíveis feedbacks em relação à aula para o aluno, né, como o aluno pode melhorar. A gente vai ter, nesse caso, uma avaliação formativa, que ela ocorre a cada aula como um processo de fato, né, norteando aí o processo ensino-aprendizagem. Se a gente tivesse uma avaliação no início desse processo, seria uma avaliação diagnóstica, e se a gente tivesse uma avaliação fechando um ciclo, uma avaliação para constatar uma nota, um conceito, nós teríamos a avaliação somativa nesse caso, né? Porém, como no exemplo da questão a gente tem uma avaliação que ocorre a cada aula a partir desses registros de observação, nós temos então uma avaliação formativa. Quinta questão, então, pensando em todos esses aspectos que a questão traz, a alternativa B é a correta, já que seria um exemplo clássico de uma avaliação formativa. Quinta questão, a alternativa B. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando questões sobre a IDECAM. Lembrando, se quiser fazer uma preparação ainda mais específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo e qualquer dúvida fico à disposição. Então, muito obrigado e até a próxima.